é o problema de recorte mesmo. Porque se você é autora mulher, seu trabalho já tem mais dificuldade de ser aceito e divulgado. E aí, se você é nordestino, tem uma dificuldade de ser aceito e divulgado. Aí, quando você é autora mulher nordestina, junta os dois. E aí fica isso em dobro. Mas não é que não existem autoras nordestinas produzindo fantasia. Não é que não existem autoras nordestinas produzindo ficção especulativa. É porque elas são forçadas para esses lugares de margem. Sem mais delongas aqui, vou chamar aqui os nossos convidados, a quem eu agradeço. Cá estamos nós com Alain de Sá e também Gabriel Diniz. Muito obrigado, gente, pelo aceite aqui para esse bate-papo aqui no canal Fantástico Cursos. Esse é um bate-papo maneiro. Como eu falo aí, obrigado pela sua presença. Tem perguntas, escreve aí no chat. Já tem pergunta do Canto Gárgula, mas eu gostaria de começar com a Gabriele Diniz aqui, com uma pergunta, e aí fazer aquela questão de estar falando da região Nordeste, gente. Lembrar, isso é algo importante. A gente está falando da primeira região, a região onde o Brasil foi descoberto, a região onde o Brasil começou a ser colonizado, ou seja, é a região mais antiga do Brasil. Por isso mesmo, ela apresenta a maior diversidade cultural, isso é manifestado pelo grande número de estados contidos ali naquela região, a região que tem mais estados no Brasil, e por isso mesmo, uma enorme diversidade que a gente vai falar sobre essa pluralidade do fantástico nordestino, beleza? E como é que isso é representado, né? Então, a primeira coisa eu gostaria de perguntar para a Gabriele, né? Porque eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, né? Você conhecer os outros fantásticos nacionais, né? Fiz vídeo aqui sobre a Emília Freitas. Estou aqui com a edição da Editora Wish, a última edição, belíssima edição, que valoriza a importância da Emília Freitas na literatura fantástica nacional, não apenas do campo feminino, mas geral, tá? Foi publicado pela Editora Wish, depois dá uma olhada lá no site da Wish. Rainha do Ignoto, que foi publicado em 1899 pela grande Emília Freitas, e aí falar com a Gabriele, que é uma conterrânea da Emília Freitas. Emília Freitas era cearense. Então, quer saber da Gabriele, enquanto mulher, enquanto cearense, sabe exatamente. Gabriele, eu estava olhando aqui uma outra obra, né? Não sei se vocês conhecem aqui, do Cravo Roxo do Diabo, que é uma obra organizada pelo professor Pedro Salgueiro, da Universidade Federal do Ceará, tá? Ele reúne aqui tem mais de 100 contos, 150 contos, trechos de romances. Ele fala de um escritor chamado, meu Deus, Galeno, Jacinto Galeno, se não me engano, de 1871. Então, é uma obra que não me pergunta, onde é que eu acho essa obra? Essa obra aqui, gente, foi publicada até com apoio do governo do estado do Ceará. Eu nem sei como, nem lembro. Eu acho que eu comprei esse livro, numa banca, dessas bancas aí, quando você vai em congresso e está lá essas preciosidades, mas você não encontra comercialmente, tá? Mais o professor Pedro Salgueiro, você encontra até no Facebook, mas essa obra de 2011. E o que me chamou a atenção, Gabriele, é porque nessa obra você observa uma inexistência de escritoras. Né? Ele fala, obviamente, da Emília Freitas, tá? Ele vai fazer um recorte de 1871 até final dos anos 80, tá? E aí, Gabriel, que chama a atenção é isso. Depois da Emília Freitas, a gente só vai lembrar de outra escritora cearense, que é a Raquel de Queiroz. Tá? Aí, Gabriel, me fala o seguinte: como é que está essa questão? Como é que você enxerga no campo do fantástico esse lugar da mulher? Eu estou perguntando isso por quê? Porque o Goiás, onde eu estou, é um estado também, o Centro-Oeste como um todo é um estado extremamente machista também, tá? E o Nordeste também, a gente sabe que tem um histórico disso. Então, como é que você enxerga? Você acha que, além da própria questão do fantástico do Nordeste, como é que você vê esse lugar da mulher aí dentro, né? Até tomando como base a Emília Freitas, lá com o seu pioneirismo em 1899, que ninguém conhecia até há pouco tempo atrás, né? Que Emília Freitas, porra, uma obra tão de renome, escrevia bem, é um texto que se mantém até os dias de hoje. Então,
Como é que você enxerga esse lugar da Emília Freitas aí, da produção feminina hoje no Nordeste, ainda com essas marcas brasileiras? Obrigado pela presença e boa noite. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer pelo espaço, né, para falar, sim, desse assunto. E, segundamente, eu acho que o lugar da autora nordestina e tudo mais é um lugar de extrema dificuldade. Dificuldade em ser publicada e, após a publicação, dificuldade de ser notada e divulgada. Porque foi tal e qual aconteceu com a Emília de Freitas. Porque a Emília de Freitas só vieram dar atenção para a obra dela séculos depois da publicação da obra. E por muito tempo demorou para a academia reconhecer que, essa daqui foi a primeira obra fantástica publicada no Brasil. Isso foi uma coisa que as pessoas demoraram a, sei lá, aceitar. E aí demorou séculos para as pessoas darem valor à obra da Emília de Freitas. E eu acho que é meio que isso que acontece com as autoras nordestinas, que não se dá o devido valor. Porque eu estou falando aqui principalmente de ficção especulativa, né, que é a minha área. Porque o que acontece com o cenário de ficção especulativa atual? O que acontece é que ele começou, assim, da forma que a gente conhece hoje, ele começou em 2000, por aí, com a publicação do Sérgio do Bianco, né? E desde a concepção, assim, do cenário editorial e tudo mais, foi sempre uma coisa do eixo de São Paulo, sempre uma coisa de homens brancos. De homens, principalmente. E aí, o que acontece quando você vai recortando diferentes coisas para diferentes autores, tipo, se você é um autor nordestino, você vai ter mais dificuldade de ser publicado e de ser reconhecido, de ser divulgado. Aí, se você é uma autora ou mulher nordestina, você tem mais dificuldade de ser publicada e reconhecida e divulgada. E aí, por exemplo, se você for olhar, o Ceará não é só Emílio de Freitas. O Ceará tem, por exemplo, a Socorro Racioli, que publicou em 2009 a Bailarina Fantasma, que é uma história que fala de uma lenda urbana aqui de Fortaleza, Ceará, que tem do Teatro José de Alencar, que é um dos pontos turísticos aqui da cidade, que tem uma história que tem um fantasma de uma bailarina lá dentro, sabe? É uma história que muita gente conhece. E aí, em 2009, a Socorro Racioli, ela publicou uma história sobre essa bailarina fantasma e tudo mais. E é uma coisa que você mal ouve falar. Por exemplo, você mal ouve falar de Socorro Racioli, por exemplo, apesar dela ir para eventos tipo a Flip-Hop, eu acho que foi de 2018 ou 2019 que ela foi. Mas você raramente assim, escuta falar dela se você escuta falar de autores de fantasia, por exemplo. E aí, a minha experiência pessoal, tipo, Emília de Freitas, lá no século XIX, teve problema para ter o seu trabalho publicado e reconhecido. Eu, 2 anos atrás, em Fortaleza, eu não consegui espaço. Por exemplo, agora eu estou sendo chamada para um monte de live, mas note que nunca é de gente de Fortaleza, Ceará. Em Fortaleza, Ceará, eu não sou ninguém. Por exemplo. E eu tenho um monte de coisa publicada e tudo mais. Então, assim, é o problema de recorte mesmo. Porque se você é autora ou mulher, seu trabalho já tem mais dificuldade de ser aceito e divulgado. E aí, se você é nordestino, tem uma dificuldade de ser aceito e divulgado. Aí, quando você é autora ou mulher nordestina, junta os dois. E aí fica isso em dobro. Mas não é que não existem autoras nordestinas produzindo fantasia. Não é que não existem autoras nordestinas produzindo ficção especulativa. É porque elas são forçadas para esses lugares de margem. De publicações muito pequenas, que não tem reconhecimento, que não tem divulgação. E aí fica nisso. Por exemplo, tem várias autoras nordestinas que eu conheço, que eu posso falar aqui, vocês muito dificilmente vão ter ouvido falar, provavelmente. Sei lá, Camila Cerdeira, Mariana Madeline, que é baiana. Essas autoras, vocês ouviram falar? As pessoas divulgam essas autoras? Não. Eu acho que eu de tudo isso, eu sou uma exceção brabíssima. Assim, por um golpe de sorte. Mas eu sou a exceção que confirma a regra, sabe? O que é uma pena, porque aqui no Nordeste, no geral, a gente tem uma história riquíssima, a gente tem uma cultura riquíssima, e isso, claro, gera uma fantasia, uma ficção especulativa muito rica, mas as mulheres nordestinas específicas não são ouvidas, não são publicadas, não são divulgadas. Isso está mudando devagarzinho, mas ainda se mantém como norma realmente esse lugar de apagamento, esse lugar de marginalidade.
Sim, o que chama a atenção é que, por exemplo, se a gente pegar num escritor que é contemporâneo da Emília Freitas, que foi, por exemplo, o Coelho Neto é escritor do Maranhão, e aí ele veio para o Rio de Janeiro, porra, desenvolveu uma enorme carreira, foi chamado pelo próprio público leitor de príncipe dos prosadores, era elogiado até por Machado de Assis, fundou a Academia Brasileira de Letras com Machado de Assis, o Coelho Neto, e aí, ou seja, precisou sair do Maranhão para se estabelecer no Rio de Janeiro, que na época é a capital do Rio de Janeiro. Aí, nesse caso, Gabriel, você acha que, por exemplo, o destaque de Coelho Neto e o apagamento de Emília Freitas se deve mais ao fato dela ser nordestina, ela está no Nordeste, dela ser mulher, ou você acha que que pesou as duas coisas, de ser nordestina e ser mulher, ou ser mulher pesou mais? O que você acha? Em contraste, Emília Freitas e Coelho Neto. Eu acho que se a gente está falando de literatura e em relação com reconhecimento e tudo mais, eu acho que as duas coisas pesam mais ou menos igual, sabe? Porque se você for olhar autores nordestinos homens, também não tem muito não. Não é como se autor nordestino homem tivesse assim uma utopia que pronto. Não, os autores nordestinos eles também têm dificuldades e eu acho que no caso foi realmente a questão do Coelho Neto, a Coelho Freitas foi mais uma soma de fatores. Porque também a questão de sair, migrar do Nordeste também, dependendo de como é feito, facilita. Porque, por exemplo, se você é um autor que mora em São Paulo, mesmo que você não seja de São Paulo, você tem acesso a mais eventos. Você pode ir a mais feiras, sabe? Você tem mais acesso físico a certos eventos, que é muito importante se você quer divulgar seu trabalho. Eu, por exemplo, eu que moro em Fortaleza, qual é a chance que eu tenho de divulgar meu trabalho em feiras, em coisas de ficção especulativa? São muito poucos, sabe? Então, acho que no caso da Emília Freitas, do Coelho Neto, foi assim uma soma de fatores, né? Primeiro, porque a Emília Freitas, se eu não me engano, ela continuou no Ceará, não foi? Foi. Primeiro que a Emília Freitas é de Aquiraz. Aquiraz não é nenhuma cidade grande. E aí fica naquela coisa, falta de acesso, por causa do lugar que ela estava, mas também por ser autora mulher. Então são várias coisas aí, mas eu realmente acho que tem, se falando de reconhecimento e publicação e tudo mais, eu acho que as duas coisas têm pesos mais ou menos iguais. Agora, quando você é uma mulher nordestina, aí tem a somatória das coisas, né? Não é que elas tenham um peso diferente, mas que soma. Ok, obrigado, Gabriel.